Oi, gente, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra aqui, batendo um papo muito bacana com alguém e nesta semana não é diferente. A convidada de hoje, em primeiro lugar, é minha amiga, o que já atesta caráter, fica ao seu critério se isso significa uma coisa boa ou uma coisa ruim, beleza? Mas, além disso, ela é psicóloga formada aqui pela Católica de Santos, pós-graduada em psicopedagogia também pela Unisantos, pós-graduada em neurociência pela Unifesp, psicóloga escolar há 17 anos e psicóloga clínica há 15 anos. A Débora Veloso. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, Vitão. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui bater papo com a gente. Um prazer. Vamos lá. Tô um pouco nervosa, pode ser? Se é um pouquinho, tudo bem. Só um pouquinho, bem. Tá bom. Então, tá bom, tudo bem, tudo tá bom. certo. Gente, tá bom. Vamos lá. Débora, queria começar perguntando para você, pedindo para você comentar um pouco de uma coisa que você não colocou aqui nesse breve currículo, que você também atua como professora, né? Pois é. Então, queria que você comentasse um pouco da sua trajetória. Aliás, a gente se conheceu em função do trabalho de professora da Débora, quando dávamos aulas juntos no Colégio Universas, aqui em Santos. Queria que você comentasse um pouco, Débora, brevemente, da sua carreira e das áreas de atuação pelas quais você passou ao longo desse tempo aí de trabalho. Vamos lá. Universas foi meu início na vida, né, da escola. Desde a faculdade, esse negócio da escola, a escola nunca foi um lugar muito divertido para mim, né? Porque eu não gostava da escola, gente. Alguém aí se identifica? Eu não gostava de estudar, enfim, eu via muitos problemas na escola, mas até então, você vê problemas na escola, todo aluno vê problema na escola, mas o que você vai fazer com isso, né? E aí eu comecei a sentir muita curiosidade por esse lance da escola e fui me arriscar logo após, assim, eu nem tinha me formado ainda, eu tinha feito apenas a licenciatura e fui me arriscar a dar aula. E fui para um nicho que ninguém falava até então, né? Então, ninguém falava de saúde e sexualidade. Sim. Era um tabu gigantesco. E eu tinha vindo de um estágio que na Nossa Senhora dos Navegantes, né? Aquele bairro do Guarujá que você atravessa de barquinha, eu fazia um estágio lá com adolescentes grávidas. E foi muito legal. E eu aprendi muito ali. E você é muito jovem, né, Débora? Eu tinha 21. Nossa, tá. Super jovenzinha. Eu tinha 21. E nisso, fui me apaixonando pela área, fui buscando, fui me filiando a algumas ONGs que falavam sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis. E aí eu falei, eu vou tentar. E aí eles compraram a ideia. Falei, vamos lá. Fui substituir uma professora, a Vivi, uma parceira, uma psicóloga incrível. E aí fiquei lá no Universas, entrei em 2004. Foi isso? 2004 eu dei aula para substituir a Vivi o ano inteiro. Saí e voltei. E aí foram aí muitos e muitos anos de saúde e sexualidade. Com quem dá aula tem um pouquinho disso, né? Você não consegue largar, né? Fala assim, eu quero largar, não consigo. Eu falo que a escola é um lugar que não dá, você se apaixona pelo que você faz. Sim. Na clínica, Débora, você também trabalha com jovens? Na clínica eu trabalho com adolescentes e adultos. E ficou quando a gente começou a bater um papo sobre gravar hoje, eu fiquei com essa dúvida. Que diferenças você nota, Débora, sendo uma psicóloga atuando em escola, sendo uma psicóloga atuando em clínica, um dos públicos com o qual você atua, ele é o mesmo, jovens, né, adolescentes, e que diferenças que você nota da atuação com esse público na escola e na clínica? O que você percebe aí que difere ou não? Eu acho que sim, eu acho que a escola me dá uma visão muito diferente do 1 para 1 da clínica. Como assim? Né? Eu tenho uma visão do adolescente hoje que é uma visão muito maior do que quando eu recebo ele na clínica. Então, eu consigo entender um pouco de como ele é na escola, porque quando geralmente ele vem por problemas escolares, ele vem por uma questão comportamental na escola, por uma questão emocional que se apresenta na escola. E hoje a minha visão para esse adolescente que está na escola
e quando ele chega na clínica, para mim, é muito maior. Então, eu consigo perceber, eu consigo falar, dá pra gente fechar os olhos e falar, eu consigo imaginar essa pessoa dentro da escola. Sim, como ele é na sala de aula. Pois né? é, eu consigo imaginar o que essa pessoa está, o que está acontecendo com esse adolescente dentro da escola. Então, a minha visão ela é muito mais ampla, por frequentar os dois lugares. O psicólogo precisa ter essa visão? Não, ele não precisa. Mas para mim foi um plus. Mas ter te Mas possibilitou... ter é bacana, não? Para mim é maravilhoso. E aí eu acho que isso me possibilita aí, enfim, ter essa visão, ter um maior conhecimento, essa proximidade com a escola, né? Porque você recebe um adolescente no consultório, você não está alheia, ele está ali, ó, formatadinho apenas no seu consultório. Exato. Você tem que ter uma certa comunicação. Tem que ter comunicação com a família. Entrada com a escola, com a família. Você tem que estar uma entrada com a escola. E quando você tem conhecimento da escola, tudo fica mais fácil. Sim. Opa. Então, você sabe como dialogar com a escola. Né? E isso me possibilita uma visão diferente. E só o fato de que, só para deixar claro, pessoal, em escola você atua especificamente como professora, mas também com consultoria, né, Débora? Isso. Então você acaba passeando por mais de uma escola, com escolas diversas. Que aí eu quero te fazer duas perguntas em cima disso, Débora. A primeira é que eu acredito que isso te deu uma abertura maior até de contato com escolas diversas, porque você já conhece a direção, conhece o dono, conhece o professor, creio que sim, né? Essa é uma questão. E a segunda é explicar um pouquinho como é que é esse trabalho de consultoria escolar, porque eu acho que é muito bacana e acho que pouca gente conhece. Então, vamos lá. Estar em várias escolas me permite conhecer vários comportamentos, né? E a consultoria escolar, na verdade, é um help, é um grito de socorro. Porque nem toda escola tem psicólogo, isso é real. Isso é muito maluco, né? Caramba. E isso é muito perigoso, né? Então. Então, é muito necessário ter alguém que quebra um pouco essa relação de coordenação, direção e a relação com professores e alunos, né? Você precisa de alguém que faça que esteja nesse gap aí, que faça esse jogo entre direção e professores, porque você entende o que a direção quer e a coordenação quer, mas você também entende o que o professor precisa, Sim. né? Então, na consultoria, não só observar o trabalho do professor para mostrar para ele que existem saídas para uma dificuldade, que existem trabalhos que podem ser feitos, que facilitem, na verdade, a realização de um bom trabalho na sala de aula. Mas também tem aquele trabalho de observação daquele aluno ou daquela turma que tem uma certa dificuldade, né? Sim. Então, por que esse professor está tendo tanta dificuldade de lidar com essa turma, né? Quais são as relações específicas desse professor com essa turma? Então, é um trabalho de muita parceria. E sim, você acaba conhecendo todo mundo dentro da escola, e é um universo, né? Eu falo, cada escola é um universo muito Com diferente. certeza, Sua lógica própria, né, de Sim, funcionamento. e sua própria característica, né? Então, e você tem que respeitar essa característica. No entanto, eu acredito muito que a partir do momento que você respeite a característica, mas contribua para que essa coordenação possa ter um olhar diferenciado para esse professor, para um trabalho mais humanizado, porque hoje a gente está na pressa. Olha, você precisa acabar o capítulo X em tanto tempo, né? Mas, às vezes, o que essa sala de aula apresenta? Sim. Né? Como esse professor está se sentindo nessa sala de aula? Você falando, Débora, trago muito para o meu contexto, porque eu sou professor, né, dou aula desde sempre, meu único trabalho, meu único emprego na vida foi ser professor, dono de cursinho, sendo professor também, né? O que me dá uma visão bastante bem de privilégio sobre os lados dessa história. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho a impressão, olhando para as escolas em que eu trabalhei, excelentes e escolas, e aqui no nosso cursinho, aqui na Litera, eu tenho a sensação de que muitas vezes a escola, o ensino, falha por uma falta de comunicação entre as partes do trabalho, entre professores, coordenação. Tenho a sensação de que muitas vezes o professor ele se sente um pouco ilhado, muitas vezes constrangido em apontar
né? Eu tô com dificuldade em atuar com essa turma, eu tenho dificuldade, eu não, né? E ele achar que aquilo de alguma forma vai colocar o emprego dele em risco, a credibilidade em risco, é meio por aí, né, Débora? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa olhar o professor como aquela pessoa que tem uma carga gigantesca de trabalho. Sim. Porque dar aula é uma coisa. Quando você chega em casa, o que você faz? Você vai continuar trabalhando em casa. Você não vai parar de trabalhar. Exato. Você tem prova para fazer, corrigir, planejamento, enfim. Você continua trabalhando em casa. Então, eu vejo que tem muitos professores que têm um certo receio de perguntar como é que eu vou agir. Eu vejo isso também. Porque se eu sou pago para dar aula e eu não estou conseguindo dar aula, o que eu faço? Ferrou para mim, né? Então, eu largo o meu trabalho? Não, você não larga o trabalho. Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Né? Vamos dar uma olhada na tua característica, na característica dessa escola. Será que os teus ideais também combinam com a escola? Porque você não vai conseguir dar aula em qualquer lugar. Exato. Né? Eu acho e tudo que, bem. Eu acho que assim, o trabalho ele é muito necessário, Vitor. O grande problema é que assim, não adianta você estar numa escola que você não combina com os teus ideais. Né? Aí você fala, pô, Débora, mas a gente precisa escolher desse jeito? Cara, não é questão de escolher. Se não combina, então tenta entender o que não combina. Né? E você vai mudar a cultura da escola? Alguns professores até conseguem. Sim, sim. Né? A galera é bem insistente. A galera é perseverante. Até conseguem, mas assim, é um trabalho muito árduo, né? Eu comecei a dar aula muito jovem, né, Débora? Eu aula tinha 19, 20 anos de idade. E eu lembro de ter essa percepção na primeira escola em que eu dei aula. Eu fiquei durante 5 anos numa mesma escola e depois fui para outros lugares. Excelente escola. Mas eu me sentia com muitos conflitos com a escola e claramente tinha a ver com isso. Em algum momento, muito jovem, eu percebo, peraí, a escola tem um perfil, a escola tem uma identidade, uma escola quase centenária. Eu sou um moleque, o errado sou eu nessa história, eu que sou o idiota nessa história, tentando forçar um trabalho que não corresponde à ideia da escola, ao perfil dela. E ela não está errada. E não é que eu esteja errado por ter um outro perfil. Às vezes as coisas só não casam, acho que é bem por aí. É a comunicação, entende? Qual é o teu ideal? O que você quer? Né? Qual é o teu goal? Onde você quer chegar? A partir do momento que você tem uma boa comunicação, você consegue atingir aquilo que você quer. E você consegue até por pontos de mínimo contato ali, né? Justamente. O grande problema é que, assim, as comunicações elas estão muito delicadas ultimamente. Né? Assim como a escola com as famílias. Eu recebo muito questionamentos de, muitas vezes, diretores e coordenadores que falam, Débora, tá muito difícil conversar com as famílias. Eu falo, tá, mas vamos usar de empatia um pouquinho. Vamos trocar de lugar? Como é que tá essa família? O que você quer? Porque cada família é um universo diferente. Opa. Né? E você tem que aprender a trabalhar com esses universos. Isso é difícil também, né, Débora? Porque você fala assim, as famílias. Parece que é uma massa, né, uniforme que pensa da mesma maneira, né? E não, você está falando, assim como escolas são, né, plurais em suas linguagens e suas formas de trabalho, nossa, famílias então nem se fala, né? Então, mas eu tenho 2 psicólogos que eu gosto bastante. Um que fala, né, que é o Cristiano Nabuco, ele fala sobre a tecnologia e a família, e o Léo Freiman, que ele chuta o pau da barraca mesmo, o cara entra com o pé na porta, ele não tem muito, né, veja bem, tal, ele é bem diretão, as famílias amam e odeiam, né, mas existem coisas desses 2 profissionais que são muito reais. Quando a gente fala sobre a família e a escola, a família sempre quer ter razão naquilo que ela faz e a escola fala, a regra é clara. Sim, a regra é clara, mas vamos lá. Por que essa família procurou essa escola? Sim. Né? Então, essa comunicação fica truncada, acabou. Então fica um jogo de empurra, né? Eu quero falar dessa relação família-escola um pouco mais para frente, Débora, mas como a gente já entrou nisso, eu não quero perder. Isso é uma coisa que me deixa muito encafifado. Que é isso, assim, né? Esses conflitos, inclusive crescentes, de escola-família, cada vez mais. Eu não estou mais em escola, né? Mas estou numa instituição de ensino. Falei, caramba, a impressão que me dá é que parece que não houve um período de sedução dessa relação antes, né? Em que as partes não tivessem se apresentado,
apresentado o seu método de trabalho, que a família não tivesse colocado seus valores, as suas questões. Isso aconteceu, né? Ou pelo menos isso deveria ter acontecido, que é o período que você vai conhecer a escola, que você vai ali fazer a via sacra de passear por escolas diversas, justamente para saber o perfil, qual que se adequa mais ao meu filho, minha filha. Eu tenho a impressão de que essa comunicação está falha desde o início, então. Porque se esses conflitos estão aparecendo tanto, e alguns são tão elementares, entende o que eu estou querendo te dizer? Então, esses conflitos, eles sempre aconteceram, Vitor. Sempre. Sempre aconteceram. Só que hoje a gente tem a relação do alguém tem que ceder. Tá. Mas ninguém tem que conversar. Alguém vai ter que ceder? E aí, geralmente, quem cede é a escola. Sim. Né? Tá certo? Não. Se você numa escolheu... lógica de clientelismo nisso também. Porque aí eu digo, se você escolheu essa escola para o seu filho, alguma coisa tem nessa escola que realmente te chamou a atenção. A ideia da escola é boa. Por que você tem que ter sempre razão e não a escola? Sim. Né? Você, quando colocou seu filho lá, você sabia de todas as... Né? Você sabia de toda a regra. E aí a escola sofre muito com isso. Sim. Né? No entanto, se a gente olhar para cada caso, e aí você recebe, você acolhe essa família, você escuta essa família, você pondera as coisas e você traduz, acabou o problema. Né? Então, a gente não tem tempo, Vitor, a gente não tem tempo, então a escola não tem tempo, a escola está correndo porque quer resultado. Né? O pai está correndo porque quer ver a nota do filho. Né? Então, quero que meu filho, sim, seja uma maquininha de nota. Eu estou pagando, ele tem que ter nota. Cara, não, então vamos dar uma olhada de como tá esse carinha, essa menina, vamos ver como é que essas pessoas estão lidando com esse meio diferente de casa. Porque as regras de casa, você tem uma regra, e a regra da escola, né? Então, tá faltando tempo de diálogo. Sim. E aí eu entro nessa relação de consultoria. Porque ou a gente começa a pensar dos dois lados, ou todo mundo perde. Ou ferrou, né? Se tensionar essa corda dos Sim, dois lados. e todo ferrou. mundo perde. Esse é o problema. Nesse sentido, Débora, me assusta bastante o seu comentário de que algumas escolas ainda resistam à contratação de um profissional da sua área, né? De ter um psicólogo em sala de aula. A Litera, por exemplo, não é uma escola, nós somos um cursinho, e nós temos uma dimensão naturalmente menor do que uma escola, alunos de primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio fundamental, às vezes. Não, a Litera trabalha com turmas menores, nós trabalhamos com turmas de 30 alunos, 2 turmas, algumas tal. E ainda assim a gente atua com um psicólogo Nós temos 2 hoje, né? Nós trabalhamos com 2 psicólogos. Muito precocemente, eu e o Neto, que está atrás das câmeras ali, a gente entendeu que nós não tínhamos formação para lidar com certas questões que trabalhar com adolescentes inerentemente nos coloca, que a nossa boa intenção pode ferrar a família, pode, né, no melhor sentido, eu não tenho formação para isso. O meu achismo pode ferrar alguém, nós precisamos de pessoas capacitadas. Da mesma forma que eu sou contra alguém não sendo da minha área, começar a ensinar literatura, redação e gramática por aí, porque não tem a formação adequada para isso, rapidamente a gente entendeu que, cara, a gente não tem gabarito para isso. E tá tudo bem, né? Coloca alguém na área que o faça. Me assusta um pouco essa resistência mesmo que alguma... Me parece muito aquele papo do jogador de futebol, né? Meu psicólogo é minha família e Deus. Amigo, são os 2 assuntos que você mais vai tratar na terapia. É tua família e Deus, cara. Tá errado, pensando tudo errado. Não é? A galera meio que confunde as coisas, né? Eu falo que as escolas muitas vezes pecam pelo achismo. Existe um grande preconceito também. Ainda né? existe? Ainda existe um grande preconceito. Né? 2024, galera. Pós-pandemia. Né? 2024, a galera tá meio fora da casinha. Meu, essa molecada de segundo ano passou os 13 anos da vida, ao invés de ir no cinema, curtir os amigos, né? Formação de grupos aos 13 anos de idade. Cara, essa molecada tá no segundo ano. Eles viveram nesses 13 anos de vida. Que era todo mundo que ia para o clube ou ia para a praia. Eles não viveram isso. Ou seja, eles pularam essa fase. Pular uma fase da vida é muito complicado.
Né? E tem a sensação de que a gente vai ficar lidando com consequências desse processo durante um bom tempo ainda. Porque ele na escola, ele na faculdade, né? Mercado de trabalho depois. Acho que sim. Na faculdade a gente já vê isso, né? Na faculdade a gente vê isso. Eu, na pós-graduação, retomar, né, na psicopedagogia, você tá com uma galera que já saiu da graduação, né? E aí você vê aquela galera batalhando para conseguir se concentrar, estudar. É complicado, né? Então você fica imaginando um moleque uma menina de 16 anos. Para se concentrar, é difícil. Débora, eu não queria voltar num ponto lá do começo do nosso papo, porque eu acho que ele tem uma relevância muito grande. Quando a gente se conheceu lá no Uni, se dá ainda, né? Mas nos conhecemos quando se dando as aulas de saúde e sexualidade. Eu lembro no contato com os alunos o quanto aquilo era importante para muitos alunos, assim, é um trabalho realmente muito legal. Eu lembro de ter esse convívio com a molecada, meninos, meninas, do quanto é uma disciplina fundamental para um contexto de sala de aula. Entretanto, é uma disciplina que ainda conta, acho que ainda resiste um olhar preconceituoso e desinformado sobre ela, da relevância que ela tem para a saúde, para a segurança, para a formação desse sujeito, e um sujeito muito mais autônomo, muito mais inteiro do seu corpo, cabeça. E eu queria muito que você falasse sobre a importância dessa disciplina e tirar um pouco essa imagem equivocada que muitas vezes se passa sobre essa matéria escolar. Vamos lá. Lá atrás, há muitos anos atrás, uma vez eu estava em sala de aula e aí a coordenadora bateu na minha sala e falou, depois você passa aqui. Aquela conversar. Aquele papinho. Eu recebi uma ligação de umas 3 mães aqui indignadas com a aula. Elas estão com medo. O que você vai ensinar para essa molecada? Eu vou ensinar. Eles já sabem. A gente só vai ter um papo mais aberto sobre tudo que eles sabem, né? Sobre a ideia de corpo, a ideia de proteção, a ideia de respeitar o outro, né? A vontade do outro, a vontade que você tem por você mesmo, o que é saúde mental. Então, tudo isso, mas por que tem medo? Então, vamos lá, voltando lá atrás, o tabu é muito grande de falar sobre sexualidade e a saúde. Mas todo mundo acha que a sexualidade é falar apenas sobre sexo. E a sexualidade não é falar sobre sexo. Falamos também porque eles pedem para falar. Né? E faz parte da minha ideia falar sobre isso também. E eu tenho que falar com tudo muito cuidado, porque da mesma forma que nós temos alunos que falam, eu preciso saber essas coisas e tal, eu tenho alunos que falam, eu não quero saber. Eu ainda não estou preparado para saber disso. Quer se botar num buraco, né? Quer se botar num buraquinho porque não quer, na verdade, o contato social. E eu entendo perfeitamente. Então, tem que ser algo muito delicado e com muito tato. Então, saúde e sexualidade é importante em todas as idades. Agora, por que só no ensino médio? Né? Em todas as idades. Se eu não me engano, não posso estar falando besteira, posso estar migrando a informação de um lugar para o outro, mas eu acho que a lei coloca que deveria ser antes desse início, né? Seria lá no Fundamental 1, né? Quando a gente fala sobre aula de ciências, a gente fala sobre corpo humano, biológico, né? E a gente fala sobre a fisiologia, a biologia, enfim. Mas e o respeito ao próprio corpo, né? E quem você vai deixar tocar no seu corpo, né? E por que tocar no meu corpo, minha casa? Por que deixar alguém entrar na sua casa que você não permite, né? E quem você permite? E isso é muito importante para as crianças, né? Então, as crianças têm uma ideia de corpo que é completamente errada, né? E é tudo não pode, mas elas não sabem por que não pode, né? A primeira coisa que quando eu faço consultoria, tem uma escolinha que eu amo aqui em Santos, e quando a gente vai falar sobre essa relação de corpo, as crianças pequenas falam assim, por que eu não posso? Por que minha mãe pode tudo e ela sempre fala que eu não posso nada? As crianças têm 6 anos de idade. 6 anos. Por que eu não posso nada? E aí você tem que desmistificar essa fala. Esse não, né? Por que é tudo não, tia? Não é bem assim, vamos lá. E aí você conversa com os pais, e aí você tenta ensinar sobre por que esse não ele pode ter uma outra conotação. Vamos dar uma entendida nesse não,
né? Isso tem que começar lá atrás. E aí, no ensino médio, hoje, é importante por quê? Por uma relação de limite. Sim. Né? Você aprendeu o seu limite e o limite do outro. O seu respeito e o respeito ao outro, né? O que é saúde mental na saúde e sexualidade, né? O que é, na verdade, você entender, não é só você entender que você transar sem camisinha, você pode pegar uma IST, enfim. Vai muito além disso. Opa. Vai muito antes desse ato. Eu tenho a sensação, Débora, recentemente estive com meu pai de Vitória, mora em Santos. Meu pai tem uma atuação longa junto ao poder público. E batendo um papo com ele, num dos muitos papos que tivemos, me ficou muito fixa uma colocação dele, já vou chegar no que eu quero, sobre como, em geral, uma política pública ela precisa partir da família. Ela precisa ter a família como um ponto fundamental, e eu fiquei com isso em mente. Estou dizendo isso porque, Débora, você falando, eu lembrei disso, porque a disciplina de saúde e sexualidade, ela é um auxílio em tantos pontos para a família, porque assim, eu não tenho filhos, mas lido com filhos, torto e direito, assim, impressionante, né? Me parece que uma das grandes dificuldades, e acho compreensível que pais e mães tenham, é justamente conversar sobre questões sobre saúde e sexualidade. Sim. Se a escola é um espaço seguro para que informações surjam dali, para que esse canal de comunicação, inclusive entre pais e filhos, melhore, não existe a possibilidade de você olhar para isso de maneira ruim, né? Eu fico triste, Débora, porque eu vejo muitas famílias, muitas vezes por desinformação, sendo contra algo que vai ser muito benéfico para a família. Entende o que eu tô querendo te dizer? Sim, eu vejo isso também. No entanto, a gente tem aí um lado da escola que foi adotado por certas famílias, por um nicho familiar interessante, uma relação política com a escola. E ensinar a saúde e sexualidade, de que lado que você tá, meu, não tem lado. Né? Cara, não tem lado. Do lado do seu filho, né? O lado você tem um filho, você precisa preparar esse filho, você trabalha o dia inteiro, né? Que hora você chega em casa? Você janta junto? Ou você janta junto, você consegue conversar, bater um papo? Ou ele tá jantando com fone de ouvido? Ou ele tá jantando com o tablet do lado e tá assistindo aquele programa no YouTube que ele super adora, que tem uma parte de pornografia, uma porrada de coisa bacana, né? Pra ele, não pra você. Mas e aí, vocês juntam juntos e tá tudo legal. Então, peraí. Que vida é essa que a gente tem? Então, você trabalha o dia inteiro? Todo mundo trabalha o dia inteiro, né? Todo mundo tem tempo? Não, ninguém tem tempo. Mas você tira o período para bater um papo? Ou é tudo muito restrito, né? Ou você acaba passando a bola para alguém? Então, por que não ajuda? Né? Por que é um tabu ainda hoje falar sobre essa relação de sexualidade? Porque sexualidade não é apenas o sexo. A sexualidade está no mundo, está nas relações. É a afetividade, vai entrar no justamente. Recentemente, Débora, eu trabalhei um tema de texto com as turmas aqui da gente de redação, que foi sobre a saúde masculina. Tá. É muito comum que nos temas de texto, os temas envolvam questões sobre a mulher. Sim. E esse tema pegou a molecada do avesso, assim, né? Pegou pelo pé, que ninguém... É um objeto temático com o qual eles não estão acostumados. E ficou muito claro para mim o quão, eu vou usar um termo forte, o quão negligente se tem sido em relação aos meninos em muitos aspectos. Com a sua saúde mental, com a sua saúde física, a dificuldade ou mesmo, de novo, a negligência em relação à necessidade de conversar com esses garotos em formação. Com as famílias em casa, sobre o corpo deles, sobre o que eles sentem. Aquilo ficou evidente, era uma aula de redação. Não era um espaço com um psicólogo, não era isso. Mas aquilo já abriu portas nas aulas diversas, em que dei essa aula, acho que umas 5 vezes, com turmas diversas de redação, as turmas aqui de cursinho, e em todas, os meninos colocados diante desse tema, parecia que assim, você botou um alvo na testa do moleque, o moleque suando frio, só porque você estava lá lendo dados sobre o aumento do índice de câncer de pênis no Brasil. Aí que eu olhava assim, ele leu a palavra pênis, meu Deus do céu, desesperado. Falei, caramba, tem uma parada aqui. Eu acho que a gente está um pouco negligente em relação a gente quanto sociedade mesmo, né? Sim. Os homens nunca falam sobre os homens. Então. Porque eu acho que as mulheres, elas conseguiram um espaço de fala muito importante.
Sim, né? de 20 anos para cá? Sim, de 20 anos para cá a gente conseguia um espaço, né? Valeu. No entanto, os meninos, é como se eles resolvessem o problema na tela. Então eu vou lá e, né, eu dou uma olhada na pornografia, eu dou uma olhada num site XY e eu resolvo meu problema. Não, você não resolve nada. Pelo Primeiro contrário, isso, né? Pelo né? contrário. Você ganha muitos problemas. Opa. E aí os meninos não falam sobre eles porque eles não foram ensinados a falar sobre eles. E como uma disciplina como essa é fundamental para meninos, para que eles possam ter ferramenta. Você sabe o que é legal, Vitão? Eu tenho uma sala na escola que tem 42 alunos e desses 42 alunos são 30 meninos. Uou, tá. 30 meninos. E desses 30 e poucos meninos, né? E desses 30 e poucos meninos, quando você vai dar aula, eu estava falando sobre um assunto de saúde feminina, né? E aí os meninos estavam assim, né? Do tipo, meu, que horas termina essa sala? Eu falei, meu, você tem mãe em casa? Tem irmã? Né? Você tem mãe, tem irmã? Tem namorada? Porque assim, eu tô falando para um nicho de pessoas que, pô, você precisa saber um pouco do que tá acontecendo dentro da sua casa. Sim. Mas, aí eu virei e falei, mas já que a gente tá numa sala com 30 e tantos homens, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre vocês? Meu, os caras ficaram extremamente incomodados. Maluco, né? Mas por quê? Porque não fala-se sobre isso, porque é tudo muito racional. Vamos lá, é o videogame, é o futebol, e tem a brincadeira, né, do tamanho do pênis, Sim. que eles fazem aos 14 anos de idade, mas que aos 16 não faz mais parte. Mas eles não conversam entre eles sobre as dificuldades. As meninas conversam sobre as dificuldades. Sim. A gente vai mudar um pouco de tópico, mas eu não quero deixar de sugerir para você que está assistindo a gente pelo YouTube, que está ouvindo a gente, tem um documentário que eu trabalhei nesse curso, que é O Silêncio dos Homens. Ele vai tratar exatamente dessa questão, Débora, sobre essa dificuldade de homens em ter repertório emocional para conseguir falar. Né? Ele vai abordar coisas muito interessantes, perfis de homens dos mais diversos, de grau de escolaridade, formação cultural, mas todos com esse ponto comum, uma dificuldade gigantesca em conversar. Interessante. Queria te perguntar uma outra coisa, Débora, caminhar para um negócio que a gente já flertou com isso aqui na nossa conversa, mas não entrou ainda. A gente está diante de uma geração multitelas, né? A gente está diante de uma geração... A gente daqui a pouco vai ter que fazer parte disso. Estamos aqui, inclusive, diante de multitelas, beleza, tá? A gente está diante de uma geração disposta desde muito cedo a telas diversas. Eu fico muito assustado com isso. Eu acho que a gente está colocando ferramentas no mundo sem a gente ter total ciência das consequências que elas têm. E queria o seu olhar sobre, se você já tem um olhar um pouco mais fechado, das consequências disso para essa molecada que está chegando. E aí eu quero só um cuidado, Débora, porque geralmente quando a gente fala disso, eu converso isso muito com os meus alunos. Em geral, parece que a gente só fala mal deles, sabe assim? Parece que a molecada hoje só tem defeito. E não, é uma geração com muitas potencialidades, né? Então eu queria que o seu olhar flertasse com essas duas questões, assim. Como essa geração multitelas, quais são os potenciais que ela tem, mas quais são os riscos que ela corre? Bem, temos muitos potenciais e muitos riscos. Só para você, presta atenção, não existe multitask, tá? Beleza? Não existe galera multitarefa. Tu é multitarefa? Tu não é. Você tá fazendo um monte de coisa ruim, tá fazendo mal, um monte de coisa. Quem faz tudo não faz nada, tá? Então, essa ideia do mercado de falar, meu, multitask, super legal, não é mentira, não faz isso. Não faça isso com você, né? Nós temos, a gente está falando de uma geração de multitelas o tempo inteiro, que tem que ter uma atenção o tempo todo fragmentada. Meu, como a gente judia da gente, né? E a gente não tá falando só de adolescente, não, né? É que a gente tá numa geração que tá nascendo com o dedinho, né? Você pega uma molecadinha, eu vou falar sério, assim, 2 anos de idade, dá uma revista. Não sabe fazer o movimento de pinça e virar a página, mas ele sabe fazer isso. É triste isso. É legal saber fazer isso? É legal. Faz os dois. Sim. Né? Porque em um momento você vai fazer isso, em outro momento você vai fazer isso. Os movimentos são importantes para o cérebro entender, né? E eu estou falando de uma geração que vive à base de dopamina. Então,
Olha só, para que a gente tenha menos ansiedade, a gente precisa balancear a dopamina que a gente tem. A gente precisa entender que tipo de prazer a gente está procurando, Sim. né? E a molecada procura prazer imediato. Meu, quem não? Né? Quem não? O problema é que eles não têm uma formação cerebral de consequência para aprender a lidar com isso. Eles vão ter isso a partir dos 23, 24 anos, quando o lobo frontal tá, incrível para falar, opa, aqui eu não piso, minha consequência vai ser dura aqui. Sim. Né? Mas antes disso, vai ser muito difícil. Aprender a lidar com as telas, elas não são ruins. Ruim é quando a gente não sabe lidar. Sim. É quando você, né, eu fiz esse teste na semana passada. Me dá alguém que recebe mensagem o tempo inteiro e bota o celular do lado. Só que eu vou falar com você. E esse celular vai bombar de mensagem, né, no seu Instagram, no seu TikTok, vai bombar aí. Quanto você prestou atenção naquilo que eu tô falando? É maluco isso, né? Não consegue, porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Débora, mas a gente vai desenvolver. Não vai nada. Não vai, meu. Desencana que você não vai. Sabe por quê? Porque você vai desenvolver um transtorno de ansiedade sério, você vai desenvolver um transtorno depressivo sério, porque você quer dar conta de tudo e você não dá conta de nada. Então, qual é o grande problema hoje? Aprender a ter limite. A tela não é ruim. Ruim é o limite que a gente não dá. Então, quando você está estudando, e aí eu vou puxar a sardinha pro seu lado, Vitão. Isso pode, tá? Completamente Tira liberado. o celular do lado, meu, bota o livro. Puta, Débora, mais o livro. Puta, aprende a procurar de novo. Né? Aprende, porque assim, nem tudo será imediato na sua vida. A gente vai ter que trabalhar com resolução de problemas. Isso faz parte da vida adulta. Faz parte de você quando você entrar na faculdade. Recentemente mesmo, assim, acho que foi no final da semana passada, eu tenho um hábito de vez em quando apresentar para os alunos os livros que eu estou lendo. E aí, como na literatura cultural a gente passou a ter um quadro novo em que eu faço isso, apresento os livros que eu li no último mês e tal, falei, eu vou fazer o ensaio disso na sala de aula. Eu levei para uma das turmas aqui da literatura, turma Pro, os livros que eu li no mês de julho. Foram 4 livros que eu li e comentei com eles. Ai, que inveja, tem inveja. A pessoa tem férias, né? Neto, tem férias? Não tá rolando. Tem um ritmo de leitura, cara. Comigo, pô. Comigo, entrego. E aí, o primeiro comentário foi assim, impossível ler 4 livros em um mês. Falei, não, tá aqui, tudo lido, bonitinho. Pode perguntar, faço o fichamento pra você, não tem problema nenhum. E aí, alguém fala assim, mas a gente estuda o dia inteiro. Eu falei, amor da minha vida. Eu não sei se você sabe, eu trabalho no lugar que você estuda o dia inteiro. Eu tô aqui neste momento dando aula, beleza? Assim, tá? A sua rotina é muito parecida com a minha. E eu comentava com eles, eu falei, eu sei o que você vai me dizer. Pô, Vitor, eu vou ler e me dá sono. Vou ler antes de dormir e me dá sono. Falei, cara, quando eu vou ler antes de dormir também me dá sono. Sabe o que eu faço? Eu durmo. É muito doido. Quando eu durmo, quando eu tenho sono. É uma coisa maluca. Impressionante a mágica que acontece. Falei, por quê? Porque quando você fica na tela, aí que tá o problema. Esse sono não vem. Porque você tá hiperestimulado. Tirar a tela e botar o livro na minha cara permite que o sono chegue. É muito simples isso, né? É o seu corpo funcionando como ele tem que funcionar, né? O sol foi embora, né? Hora de dormir e tal. Falei, cara, ter sono não é um problema. Mas sabe qual é o problema, Vitor? O problema é, muitas vezes, que essa geração não sabe lidar com o tédio. Ler me dá sono, mas aí eu sinto sono, aí eu fico entediado. Peraí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos aprender a lidar com o tédio? Porque às vezes o trabalho não vai ser legal. Né? Às vezes você vai levantar da cama e você fala, não quero trabalhar hoje, mas, nossa, eu tô me sentindo esquisito, eu não quero aprender, não quero lidar com isso. O que você faz? Vai lá para o seu medicamento da hora, né? Te responde, libera dopamina na hora. Porque te dá satisfação. O livro vai te dar satisfação, mas você tem que ler até o final. Esse é o grande problema. E o livro, muitas vezes, ele vai ser desafiador ali, ele não vai ser inerentemente prazeroso o tempo todo. Acho que essa é uma outra questão que a leitura coloca, né? Às vezes é uma leitura que vai te desafiar. E o prazer está justamente em você
vencer esse desafio, voltar algumas... Peraí que eu tô a 3 páginas que eu não tô entendendo mais nada, né? Você vai, volta esse movimento. De fato, eu acho que ele é um movimento muito dificultoso quando você está treinado para respostas de prazer imediato e constante, né? É justamente isso. Eu tô com 3 do lado da minha cama, eu tô lendo novamente Platão, Banquete, e eu falo... Pô, vai lá em cima também. E aí eu falei, não, porque quando você sai da faculdade, eu vou ler isso, cara. E aí você fala, tá, eu vou ler. E aí você fala, você precisa ter uma certa atenção para isso. Dá para ler antes de dormir? Dá para ler nos intervalos do trabalho? Dá. Ler antes de dormir é meio complicado. Eu peguei né? uma manha, assim, eu tava com uma dificuldade grande, tá, em voltar a ter volume de leitura e me incomodava bastante. Falei, preciso ler, eu quero ler coisas. O que me ajudou bastante foi conciliar alguns tipos de leitura. Eu sei que tipo de livro eu posso ler antes de dormir, que livro não tem como. Livros que vão de autores um pouco mais complexos, que vão ter uma leitura que vai me sugar um pouco mais, pedir um pouco de atenção, esquece, porque eu vou ler um parágrafo do Guimarães Rosa antes de dormir, na terceira palavra eu já estou babando em cima dele já. Não tem condição. Algumas leituras um pouco mais tranquilas, eu vou casando sempre. Mas eu acho que isso é trabalhar resiliência. É. Você tem que ser resiliente, meu. Então, os 3 que estão do lado da minha cama, eu pego, chega uma hora, eu peguei um e eu falei, vamos lá, voltar a ler William Shakespeare, Romeu e Julieta. Puta, coisa mais linda da vida, né, gente? Eles coisa morrem linda. No final, é uma delícia. Coisa mais... Leia. Ai, gente, é lindo demais, é muito bonito. Mas você tem que aprender a ser resiliente, porque tem coisas que você fala, por que eu tô lendo isso? Aí você fecha, aí você volta e fala, não, eu preciso ler isso, Sim. porque eu coloquei que eu tenho que ler isso. E vai ser desafiador ler isso, né? Então, eu acho que esse desafio é legal. E às vezes rola uma frustração, que você não consegue. Mas por que você não pode aprender a lidar com a frustração também? E voltando para o papo das famílias, Débora, ainda dentro dessa questão, dessa geração multitelas, me parece também ser extremamente desafiador para os pais lidar com essa geração. Porque eu tenho a impressão, posso estar equivocado, que é uma geração que deu um salto de um distanciamento geracional, né? Eles concordo. são muito diferentes das gerações que vieram antes. Então imagino para a família o abismo que não é, a dificuldade de linguagem, de entendimento de mundo, de contexto. Mas, como Vitor, isso? será que não seria legal fazer uns combinados, assim, conversar mesmo, né? Final de semana passado, estava com meu filho no restaurante e a gente combina de não levar celular. Boa. Né? E aí ele é obrigado a conversar. Não tem jeito. Ó, legal. Sou uma mãe legal, só que não. Um dos fatores de não ser uma mãe legal é que tá no pacote, tá, gente? Então, ser mãe chata dá certo, beleza? Seja uma mãe chata, vá lá. E aí a gente combinou, tal, e aí atrás de mim tinha uma família, 2 crianças com 2 tablets imensos, e o pai e a mãe com o celular, cada um com o celular na mão. E as crianças não estavam de fone, então, né, cada um assistindo um desenho, tal, e os pais de fone. De fone? Meu filho olhou aquilo e falou... A semiótica da cena é maravilhosa, né? Impressionante. E aí meu filho olhou aquilo e falou assim, eu acho que você nunca me deixaria fazer isso, porque você também nunca faria isso, né? Falei, eu não vou criticar, eu não vou opinar. Aí ele olhou assim, sim, mesmo porque eu já sei a sua opinião. Cara, por que não conversa? Eu sei que é difícil, quem tem... 1 filho já é difícil, galera. 2, dá um certo trabalho. Quem tem 3, então, enlouquece. Opa. Né? Então, assim, combina um assunto, combina um momento, né? Não, sabe por que tá cada vez mais... O distanciamento está acontecendo? Porque não tem diálogo. Então... o jantar à noite em casa, cada um chega no horário. Pô, por que não combina um horário? Né? E ao mesmo tempo também tem esses pais, às vezes, bem exaustos, né, Débora? Também rotinas cada vez mais desgastantes. Eu concordo. Enfia o tablet na cabeça do moleque ali pra ele não... Que não dá trabalho, né? Mas aí você coloca um tablet na cara de uma criança de 2 anos de idade. Opa. Não entendo. Né? Entendo. Então, assim, a criança de 2 anos de idade tem energia, ela quer brincar, ela quer sentar no chão. E você quis ter o filho, então você vai ter que aprender a brincar. Eu tô Débora... por isso, tem um cachorro agora. Quase a mesma coisa. Eu não consigo enfiar um tablet na cara dele.
É uma loucura, um desafio. Gente, é muito desafiador. Agora tem Dog TV, tá? Só pra te avisar. Olha, Deus, era tudo que eu queria saber. Dog TV, eles são apaixonados pela Dog TV. Vai nessa, TV. Vitão. Uma Massa. tela pro seu cachorro. Não, massa. O que, na verdade, nós psicólogos sempre batalhamos com as famílias é que por que dificultar o diálogo, sendo que os filhos crescem e você sabe que eles crescem. Sim. E cada fase é uma fase diferente. E ser pai e mãe, significa você também aprender junto e ressignificar isso. Então tá difícil para você, tá difícil para eles também. Opa. Né? Então, quando é que a gente vai colocar uma balança nisso aí que não vai ter tendência, não vai ser tendenciosa para um lado ou para o outro? Não é o quem manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que eu sei que algumas famílias usam, né? Péssimo. Falo que a gente sabe a dor de cada um, mas dialoga. Tenha um dia de uma refeição junto. Né? Se não consegue ter uma refeição junto, vai pro final de semana. Lembrar que dialogar é ouvir também, né? Então, mas aí é que tá. A gente tá numa geração também que não sabe ouvir. Por quê? Porque não tem diálogo. E aí você tem que ensinar esse começo. Galera, vamos lá. Quando eu converso com os pais, eu falo, vamos lá. Vocês tiveram um filho mesmo? É para testar a paciência, para aprender a ser resiliente. Essa é uma pergunta muito complicada, porque quando vocês tiveram um filho, pode sair muita coisa esquisita daí. Então, eu concordo com você, mas aí eu retomo, falo, mas decidiu, vamos aí. Sim. Faz direitinho, faz o melhor que você pode. Não é o melhor que todo mundo quer, mas aquilo é o melhor que você pode. O que você pode entregar? Né? Porque senão fica muito autoexigência e sempre muito eu não consigo. E aí fica tudo muito frustrado. Não é isso, só, olha, eu não gosto quando você faz tal coisa, não é para fazer tal coisa. Por que o não ficou proibido? Porque o não explicado te dá uma margem absurda de questionamento. Você quer receber questionamento? Débora, para a gente fechar essa nossa conversa muito legal, sempre quando alguém de uma área profissional vem, eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque a gente tem como público também uma molecada que está pensando justamente no que fazer da vida. E eu tenho notado um crescimento pelo interesse na sua área. A psicologia da pandemia para cá virou assim menina dos olhos, assim, impressionante o crescimento. Fico muito feliz. Fica mesmo? Quando a galera fala assim, não façam isso, pelo amor de Deus. Gosta mesmo desse aumento de procura? Eu gosto muito porque a gente vai ter aí uma galera sensibilizada com o outro, com as questões mundanas, com a visão do outro. E, que bom. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo. Meu filho tá fazendo psicologia. Filho, beijo pra você. Peço então, Débora, pra você dar aquilo que você entende como alguns comentários, conselhos que sejam de como é que você enxerga a área para o jovem que está querendo entrar para esse curso. Quais são os campos de atuação? Como que na sua vida você enxerga a área para esse menino, para essa menina? Eu acho que assim, a psicologia ela cresceu muito e ela não está mais apenas a psicologia do consultório 1 para 1. Então nós temos empresas, nós temos ONGs, nós temos escolas, nós temos muitas empresas abrindo várias outras oportunidades para as pessoas trabalharem para enxergar o outro, as necessidades do outro. Se você está a fim de fazer psicologia, eu te aconselho a entrar na faculdade, vai fazer terapia, amigo. Vai, amiga. Vai fazer terapia. É muito necessário. Você não vai para a faculdade para resolver seus problemas, né? Pelo contrário. Você vai encontrar alguns, né? E você vai ter que aprender a resolver. Então, faz terapia, né? Procura um bom profissional. A área de trabalho é gigantesca, né? A área de pesquisa no Brasil está crescendo tanto. A área da neurociência com a psicologia, meu amor pela neurociência, a área está muito grande, a galera está pesquisando muito comportamento, muito desenvolvimento cerebral para estudo, para que a gente possa entender os vícios, para que a gente possa sair dos vícios, né? Então, tem muita coisa para se fazer na psicologia. E eu fico muito feliz de ver essa molecada querendo estudar, porque na psicologia, se você não gosta de estudar, tá na área errada.
Inclusive, a Universidade Federal do ABC tem uma graduação em neurociência. Eu dissemino a palavra da Universidade do ABC, eu adoro esse lugar. Saibam disso, tá? Uma área muito interessante, é curso de graduação. Né? A PUC do Rio também tem uma graduação em neurociência que é incrível, que grade curricular maravilhosa. Excelente. Né? Então, assim, eu acho que a neurociência ela está casando com a psicologia, a gente está falando sobre uma relação de comportamento, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha da galera do TCC, né? Da terapia cognitivo-comportamental, acho que eles são ótimos, mas a psicanálise mora no meu coração, né? O Winnicott, estamos aí, estamos juntos, estamos juntos sempre. Tem muita gente legal para estudar, mas se você não gosta de Freud, amigo, não seja resistente. Você vai amar o cara, né? Não tem como, você vai amar o cara. Excelente, pessoal. Cara, espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei da conversa aqui com a Débora. Foi um papo muito, muito, muito bacana. Antes da gente terminar, será que eu consigo me esticar para pegar? A gente tem presentinhos para você, tá, Débora? Lembrancinhas. Acho que eu vou conseguir pegar sem tirar fio, sem fazer um monte de lambança aqui. Eu consegui, eu sou um guerreirinho. Débora, nossa caneca aqui de presente para você. Eu tô fazendo coleção da Litera na minha casa. Um kit todinho. E a nossa eco bag também, mostrar aqui para as câmeras bonitona aqui, ó, para essa câmera aqui, ó. Tá bonitinho? Pegou? Fui elogiado agora que eu mostrei a eco bag bonitinho. Que linda, obrigada, Vitão, obrigada. Muito bom te receber, Débora, de verdade. Foi ótimo estar aqui, foi ótimo. Neto, obrigada, beijo. Muito obrigada e se precisarem de mim, tô por aqui. Molecada, precisando de mim? Eu tenho um Instagram que eu não uso, mas pode mandar mensagem lá. Tamo junto, Débora Veloso Psicologia. Eu não uso muito, porque, tem muita coisa pra fazer na vida. Mas como contato, mas pra fazer um contato com você. Manda mensagem lá que eu respondo, juro, prometo, respondo. Mas não fala, Débora, por que você não usa esse Instagram? Porque eu tenho preguiça. Se você tá assistindo a gente, não esquece de curtir o vídeo, ativar sininho, assinar o canal, tudo aquilo que você sabe que é importante fazer, mas você é safado e não faz. Se você está ouvindo a gente no seu distribuidor de podcast, curte também para que esse episódio possa chegar a mais pessoas. Um beijo para vocês, foi muito bacana e até a próxima semana. Tchau, tchau.